1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Palavra do Senhor Deus. Então, olha o que a palavra do Senhor Deus nos ensina e nos orienta. A palavra diz que nós temos que provar do Espírito. Olha que diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Nós não podemos acreditarmos em tudo que ouvimos. Então, primeiro ponto, o que a palavra do Senhor Deus nos ensina, a própria palavra nos ensina, olha, não acredite em tudo que você ouve de primeira. Esse é o primeiro ponto. Então nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos ou vemos em primeira mão. Esse é o primeiro ponto. Então diz, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Nós temos que provar se aquilo realmente procede de Deus ou não. Eu não posso dizer para você o seguinte, olha, acredite em tudo que eu estou ministrando aqui. Eu não posso dizer isso. Eu sou obrigado a dizer para você o seguinte, olha, analise o que você está ouvindo e prove. Se você chegar na conclusão que é de Deus, amém. Se você não chegar, amém também. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, em outras palavras, a questionarmos tudo o que ouvimos e vemos. Nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos e em tudo que vemos. Então, a palavra de Deus nos ensina que é assim. Ou seja, temos que desconfiar até da nossa própria sombra. Já ouviu esse ditado? Se tratando de cristianismo, se tratando de palavra de Deus, nós temos que o quê? Desconfiarmos até da nossa própria sombra. Não é porque uma pessoa, seja homem ou seja mulher, anda com uma Bíblia na mão e leva a palavra adiante que nós temos que dar ouvido para essa pessoa. Você vê que quando Jesus foi tentado no deserto, quem é que tentou Jesus? O próprio diabo. E o diabo falou com Jesus passagens da Escritura. Em outras palavras, o diabo pregou para Jesus. Então o diabo conhece a Bíblia. Seus filhos também conhecem. Então, meu amigo e minha amiga, nós não podemos acreditarmos em tudo que ouvimos, não. E a palavra de Deus nos ensina, nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos e vemos. Temos que provar se aquilo realmente é de Deus ou não. A Bíblia nos ensina que é assim. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O mundo em que vivemos está corrompido. O evangelho se corrompeu. Os falsos profetas e as falsas profetisas estão no nosso meio. É maior o número dos falsos do que dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então, cabe ao homem e à mulher de Deus que realmente quer andar com Deus e ter aliança com Deus, vigiar, para não ser enganado por homens e mulheres que aparentemente são pessoas boas,
como a Bíblia diz que eles vêm disfarçados como ovelhas, mas são lobos devoradores. E pelos seus frutos conhecereis. Então é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então, olha o que a palavra de Deus diz, Atos capítulo 17, versículos de número 10 ao 12, diz: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Olha o que diz, olha, e logo durante a noite, Atos capítulo 17, versículo 10 ao 12. Preste atenção o que é uma fé inteligente. Nós temos que usar uma fé inteligente. Preste atenção. Olha o que as pessoas de Bereia fizeram. Usaram uma fé inteligente. Olha o que diz, ó, Atos capítulo 17, versículo 10 ao 12. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. O apóstolo Paulo e Silas foram para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Sinagoga, para você, meu amigo, talvez ouve falar esse nome, mas não tenha compreensão, eram como se fosse uma igreja do dia de hoje. Era onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. Então, era um local como se fosse uma igreja, um salão nos dias de hoje. Então, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Eles ouviam Paulo e Silas pregar? Ouviam, mas você sabe o que eles faziam? Eles iam lá nos textos sagrados, examinavam as escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam pregando realmente era verdade, se realmente tinha base das escrituras sagradas. Ou seja, eles não acreditavam no que Paulo e Silas pregavam de primeiro. Eles não abraçavam aquilo. Olha, o apóstolo Paulo é homem de Deus, Silas é homem de Deus, então o que eles falam está certo. Não. Mesmo sabendo que o apóstolo Paulo era homem de Deus e que Silas era homem de Deus, o que eles faziam? Eles ouviam, depois eles iam provar se aquilo era de Deus ou não. Isso não é pecado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser assim. Nós temos que desconfiar até da nossa própria sombra. Você não tem que crer no que você está ouvindo aqui, não. Você tem que examinar o texto sagrado para saber se o que eu estou ministrando está de acordo com a palavra ou não. Você tem que examinar. Você tem que investigar. Olha o que diz, examinando as escrituras todos os dias. Para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. E quando eles começaram a examinar, eles começaram a ver que realmente o que Paulo e Silas pregavam estava correto, tinha base nas escrituras, então eles creram. Mas primeiro eles provaram. Eles não creram imediatamente no que eles estavam ouvindo e vendo. Eles provaram. Isso não é duvidar do ensinamento, isso não é errado. Essa história que a pessoa ela tem que falar e o outro tem que ouvir e abaixar a cabeça, isso não é cristianismo. O cristianismo não é assim. Muitos pregadores e pregadoras
dizem, não, mas eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, e você não pode me questionar, e o meu ensinamento está correto. Primeiro ponto, o ensinamento não é do homem, não é da mulher, o ensinamento é de Deus. O evangelho é de Jesus Cristo. O evangelho é boa nova. Segundo, a palavra não diz que nós temos que acreditar. Nós temos que ouvir e nós vamos provar se aquilo que ouvimos tem base bíblica ou não, se o verdadeiro sentido é aquele ou não. E se for comprovado que é, amém, glória a Deus, é de Deus. Agora, se for comprovado, meu amigo, que não é, está amarrado, é do diabo, é um falso espírito, não é espírito de Deus que está por detrás desse ensinamento. Ponto final. Simples assim. Ouvimos, vemos. Vamos raciocinar, vamos examinar, vamos peneirar, vamos ver se realmente é de Deus ou não. Foi comprovado que é de Deus, é o verdadeiro sentido da palavra, está de acordo com os textos sagrados, tudo bate, amém, glória a Deus, esse ensinamento é de Deus. Opa, não está batendo, tem coisa errada. Opa, o sentido não é esse, distorceu o sentido, opa, texto sem contexto. Amarra, meu amigo. Amarra que é demônio. Amarra que é falso espírito. A palavra nos ensina que nós temos que ser assim. É como diz aquele ditado, nós temos que desconfiar até da nossa própria sombra. Porque Jesus Cristo disse que esses falsos profetas fariam sinais, fariam prodígios, fariam maravilhas. Eles enganariam a muitos, arrastariam multidões. E eles têm enganado. Aí Jesus disse, olha, se o tempo não fosse abreviado, eles iam enganar até os escolhidos, até os eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo para herdar a vida eterna. Jesus disse, até esses iriam cair na lábia dos falsos profetas. Por isso que meu Pai fez com que não demorasse tanto esse período, porque senão, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. A lábia é boa, os sinais enganam. Você, meu amigo, minha amiga que fica atrás de sinais, se você está achando que porque uma pessoa, o ministério dela tem sinais, não significa que ela é de Deus, não. O homem mais santo que já andou na face dessa terra, como ser humano, foi Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo foi João Batista. O próprio Jesus Cristo disse, dos nascidos de mulher, João não tem nenhum que é igual ao João Batista, ele é o mais santo. O homem mais santo depois de Jesus, no ministério dele, ele nunca teve um sinal no ministério dele. Ele nunca curou um enfermo sequer. Ele nunca expulsou um demônio sequer. O homem mais santo depois de Jesus Cristo, um dos maiores profetas, não tinha sinais no ministério dele. Sinais no ministério não é uma prova que a pessoa é de Deus, de que o ministério é de Deus. Tem pessoas que vai atrás de ministérios de outras pessoas porque diz, não, mas lá eu vejo o paralítico andar, lá eu vejo o mudo falar, lá eu vejo o fogo descer, lá eu vejo isso, eu vejo aquilo. Você que procura sinais, estude os textos sagrados e você vai ver que o ministério de João Batista não teve um sinal sequer. Feliz é aquele que crê sem ver. Não precisa de buscar sinais, ou de ver, ou de tocar, igual Tomé. Não seja incrédulo como Tomé. Então, diz a palavra de Deus que nós temos que o quê? Examinar. Nós temos que provar. Provar
Ouvimos, vemos. Sinais não tem nada a ver. Essa euforia aí não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Analisar. Vamos ver se procede mesmo ou não. Então diz Atos, capítulo de número 11, versículo 27 e 28 diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha aí, esse sim era profeta de Deus. O profeta Ágabo, Novo Testamento, Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado. Ele sim era um profeta de Deus e ele conseguiu prever que haveria uma grande fome em todo o mundo. Deus mostrou para ele. E ele anunciou que aquilo ia acontecer. Ele anunciou que uma grande tragédia viria em todo o mundo. Uma grande fome, uma grande seca. E aconteceu nos dias de Cláudio. Então você vê, esse era profeta de Deus. Nos dias de hoje, tem muitos homens por aí e mulheres dizendo que são profetas, dizendo que são profetisas. Brincam de adivinhar o CPF da pessoa, o RG, a placa do carro, o número do telefone, o nome, o sobrenome, nome dos familiares. Brincam de adivinhar inúmeras coisas da vida da pessoa. Preste atenção. Nós não vamos pegar no mundo inteiro, não. Vamos falar só do Brasil. Dizem que são profetas, dizem que revelam, dizem que Deus fala com eles, porque muitos dizem, o Senhor manda te dizer, o Senhor está me dizendo. Em outras palavras, estão tendo mais intimidade com Deus do que o próprio Moisés, na época que Moisés falava com Deus. Agora eu lhe pergunto, esse profeta de Deus, o Ágabo, ele preveu, antes que acontecesse, que existiria uma tragédia no mundo todo. Ele preveu que haveria uma fome no mundo todo e essa fome houve. Ele conseguiu prever. Agora eu lhe pergunto, por que que esses profetas e profetisas, que se dizem profetas e profetisas nos dias de hoje, que ficam brincando de revelar RG, CPF, identidade, placa de carro, nome da pessoa, sobrenome, por que que eles não preveram o coronavírus? Por que que eles não preveram que viria este vírus, que nasceria na China e seria disseminado por todo o mundo, que iria levar muitos a óbito e que iria destruir com a economia do mundo, onde muitos ficariam desempregados, muitos iriam morrer pelo vírus e isso e aquilo. Por que que eles não preveram? Por que que eles não preveram uma tragédia a nível mundial, como Ágabo preveu? Você quer uma resposta? Ágabo era profeta de Deus, era homem de Deus, escolhido a dedo. Essas pessoas que existem hoje, homens e mulheres, que se dizem profetas e profetisas, eles dão profetadas no escuro, como nós já desmascaramos o que eles fazem para revelar. Há dois meios que eles fazem para revelar a vida da pessoa. Quando revela o RG, o CPF,
a placa do carro, o número de telefone, o endereço, o nome, sobrenome, quando começa a falar onde a pessoa trabalha, o que ela comeu, o que deixou de comer, onde mora, o nome da rua, enfim. Essas revelações, essas profecias que eles entregam, dizendo que o Senhor Deus vai dar um livramento de uma viagem, de um acidente, isso e aquilo. Sabe como que eles fazem? Tem 2 meios. O primeiro meio, eles investigam a vida da pessoa nas redes sociais. Eles investigam a vida da pessoa nas redes sociais. O segundo meio, os próprios espíritos que agem nos pais de santo e mães de santos, que revelam nos terreiros, através do jogo do búzios, do candomblé, através das cartas na quimbanda, ou falando no ouvido como é na mesa branca. Os próprios espíritos que revelam no espiritismo, revela para eles. São os mesmos espíritos, os mesmos demônios. Não se esqueça que o diabo também revela. Não se esqueça, meu amigo, que os demônios estão no nosso meio, eles veem tudo. O demônio sabe o número da nossa identidade, do nosso CPF, ele sabe o nosso endereço, ele sabe o nosso nome. E quando um demônio desse encosta num pregador, numa pregadora e fala no ouvido, revela mesmo. Então tem 2 meios que são usados por esses homens e mulheres para revelar a vida das pessoas. O primeiro, eles investigam nas redes sociais. O segundo meio, o demônio fala no ouvido deles. Em nenhum dos 2 meios o Espírito de Deus está envolvido. São falsos profetas, são falsas profetisas. Temos base bíblica para pregar contra esses ensinamentos. E nós perguntamos, por que que esses profetas e essas profetisas não revelaram que o coronavírus iria desenvolver-se na China, iria esparramar para o mundo todo, iria quebrar a economia mundial, iria matar muitas pessoas? Por que que não revelaram a chegada do coronavírus? Assim como Ágabo revelou que chegaria uma grande seca, e nos dias de Cláudio se cumpriu. Por que que eu lhe pergunto, meu amigo? É questão de raciocínio, é questão de inteligência. Quem nunca viu essas pessoas que dizem que têm o dom de cura? Quem nunca viu? Você quer uma prova que este dom, eu não conheço ninguém que tem o dom de cura. E o pregador e a pregadora que diz que tem o dom de cura, nós desmascaramos ele na cara dura. Nós desmascaramos. Você quer uma prova? Que essas pessoas não têm o dom de cura bíblico? Primeiro ponto. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 18, diz: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é o dom de cura bíblico? O verdadeiro dom de cura. A pessoa que tem o dom de cura bíblico, ela coloca as mãos sobre os enfermos e a doença sai na hora. Esse é o dom de cura bíblico. Agora eu lhe pergunto, cadê os pregadores e as pregadoras que fazem propagandas dizendo que tem dom de cura? É só ficar na porta do hospital, colocando as mãos sobre a cabeça das pessoas que têm o coronavírus. Todos vão ficar curados, ou seja, melhor. De acordo com os textos sagrados, a pessoa que tem o dom de cura, se ela impuser as mãos sobre a cabeça de uma outra pessoa, a doença sai na hora. Uma pessoa que tem o dom de cura bíblico, se ela entrar dentro de um hospital, no outro dia o hospital abre falência, porque todos são curados. Todos são curados. Agora, você tem visto isso nos dias de hoje, meu amigo?
Seja sincero, você tem visto isso nos dias de hoje? Ah, mas eu vi na televisão. Ah, mas eu... Se desperte, meu amigo. É teatro, é armação. Não é cura, é coisíssima nenhuma. É teatro, é armação, é tudo combinado. É tudo combinado. Existe, deixa eu te falar uma coisa para você. Isso é triste, isso é chato, mas nós temos que falar. Preste atenção. Segunda Guerra Mundial. Existe algo que se chama ação-reação. O nosso cérebro, ele é uma máquina sobrenatural. Até hoje a ciência não conseguiu desvendar. Tem muita coisa no cérebro que a ciência não desvenda. Estudos dizem que nós usamos de 3 a 5% e olhe lá da nossa capacidade. Nós não usamos o nosso cérebro 100%. Estudos dizem isso. Preste atenção numa coisa. Ação-reação, isso é real. Segunda Guerra Mundial, relato confirmado, cientificamente confirmado. Segunda Guerra Mundial. Acabou a morfina. Soldados baleados, machucados, com dor, muita dor. Acabou a morfina. O médico teve uma ideia. Pegou farinha neta, fez comprimidos brancos, como morfina, e saiu dando para os soldados. Toma morfina, toma morfina, toma morfina. Adivinha o que aconteceu? A dor na hora saiu. Como que farinha neta é capaz de tirar dor de bala? Dor horrível. Como que farinha neta tira? A partir do momento que o médico disse que aquilo era morfina e iria tirar a dor, o soldado que tomou acreditou que aquilo era morfina e o cérebro reagiu como se aquilo fosse a morfina e a dor saiu. Segunda Guerra Mundial, cientificamente comprovado, ação-reação. Mas depois volta a dor. É por isso que quando essas pessoas dizem que têm o dom de cura e faz essas profecias de curas, muitas pessoas, na hora, até sentem uma melhora. Às vezes a pessoa solta a bengala e começa a andar, às vezes solta a muleta e começa a andar, muitos até levantam da cadeira de roda e dão alguns passos, mas você pode ver que eles ainda mancam, ainda tem resquício. Aí eles dizem que é porque a pessoa ficou muito tempo na cadeira de roda, ficou muito tempo usando a muleta e o músculo está travado. Você quer uma prova que isso é mentira? Diz a palavra de Deus que na época que Pedro estava ministrando a palavra, havia na porta do templo Formosa um paralítico. E Pedro ia passando por ali, ele pediu esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra que aquele paralítico era um paralítico de nascença. Ele entrou dentro do templo saltando, pulando e glorificando a Deus. Não ficou nenhum resquício, ele foi curado 100%, na hora. Porque os milagres de Deus são assim. Pedro tinha o dom de cura. Diz a palavra que não ficou resquício. Você pode ver os milagres de Jesus, não tinha resquício. Quando é milagre mesmo, não fica resquício. Você pode ver que a grande maioria dessas pessoas fica resquício. E o pior, depois volta a entrevar de novo. Então elas ficam se culpando, achando que elas não tiveram fé o suficiente e duvidaram que Deus devolveu a doença. Não é Deus que está devolvendo, meu amigo. Você nunca foi curado, você nunca foi curada. O seu cérebro acreditou em algo, ação e reação. Na hora surgiu o efeito, mas depois o problema voltou, porque você nunca foi curado de fato e verdade. Porque o dia que Deus curar é 100%. Os milagres de Jesus eram 100%. E era na hora. Você pode ver, na maioria desses programas de televisão, a pessoa recebe uma oração, ela volta daqui um mês para dar o testemunho, ela está com uma ferida, ela recebe a oração, daí um mês ela volta e a ferida está cicatrizada. Por que não cicatriza na hora? Porque Naamã, quando foi curado da lepra, foi na hora.
quando as pessoas vinham diante de Jesus, ele curava da lepra na hora, a ferida se secava na hora. O defunto ressuscitava na hora, assim como Lázaro. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Estão fazendo um carnaval. Estão fazendo um circo. É circo. É triste de se ver. Esses homens e mulheres estão fazendo um circo. E o pior, tem muita gente inocente. Muita gente inocente mesmo. Tem pessoas que são inocentes, elas não conseguem entender, elas veem aqueles sinais, elas ficam ali. Para elas aquilo é Deus, é o Espírito Santo, e elas ficam. É de se dar pena, é de se dar dó. Então a palavra de Deus nos ensina, meu amigo e minha amiga, que nós não podemos crer em tudo que ouvimos, em tudo que vemos. Nós temos que o quê? Temos que ouvir, temos que ver, temos que provar se isso provém de Deus ou não. Nós temos que provar. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. E eles estão por aí, no nosso meio, no nosso lado. Nós temos que o quê? Que provar para não sermos enganados, porque Jesus está voltando e nós já estamos vivendo os últimos dias.